respeito que ele sempre teve comigo. Eu sou católico, né? E praticante, sou católico tradicional, possuo uma graduação em teologia e uma pós em filosofia. Estudei na escola diaconal para ser diácono, não padre, diácono, mas eu atuo na área de engenharia de projetos, né? Eu tenho mestrado na área de projetos, tá? Mas eu amo muito a doutrina, né? a história da igreja, os mistérios, né? E principalmente por ser de uma família judaica, né? Meus 8 bisavós são judeus. Então, até a minha infância, até a adolescência, eu tive um pouco de contato com a cultura. Inclusive, estudei em colégio judeu, né? Quando eu era pequeno. Mas eu vi você falando agora, e por isso que estava pedindo nos bastidores para você não ir embora. Você citou a respeito de Santo Agostinho e o calvinismo, né? E eles realmente, quando eles vão explicar, os calvinistas vão explicar sobre o calvinismo, eles puxam muito Santo Agostinho. E falam que Santo Agostinho era o primeiro calvinista, né? Que falava sobre predestinação. Nós entendemos que há uma interpretação errada sobre os textos deles. Alguns textos de Santo Agostinho são meio ambíguos. E principalmente pela história de Santo Agostinho, porque com Santo Agostinho ele sempre foi um erudito, uma pessoa muito bem relacionada, mas ele se tornou cristão bem tarde, depois que ele conheceu Santo Ambrósio, né? E, inclusive, ele escreveu um texto maravilhoso, cara, que está no tomo 10 de Confissões, que é Tarde Te Amei, que eu queria encerrar hoje aqui falando um pouco desse poema. Então, alguns textos de Santo Agostinho, eles falam, porque Santo Agostinho ele flertava um pouco com o maniqueísmo no começo. Só que depois o Santo Agostinho mais maduro, ele foi destoando nos seus textos e foi saindo do maniqueísmo. Porque a Igreja Católica não acredita no maniqueísmo. E muito da filosofia, da teologia agostiniana é usado hoje na nossa doutrina. Agostinho e Tomás de Aquino, né? São nossos dois pesos, né? Santo Agostinho com o seu platonismo e São Tomás de Aquino através da sua análise da razão, da doutrina, usando muito o discípulo de Platão, Aristóteles, né? Então, me fala um pouco dessa sua relação. Você explicou um pouco sobre Santo Agostinho, da forma com que eles interpretam. Você acha que Santo Agostinho realmente acreditava em predestinação da forma com que o calvinismo prega, ou era uma predestinação diferente que foi mal interpretada? Vamos lá. Primeiro, você citou muito bem. Primeiramente, boa noite. Boa Obrigado noite. Aí pelo diálogo. Você citou muito bem que Agostinho teve 2 fases em sua vida. Diferente do que eu falei de Calvino, me parece uma ambiguidade em Calvino, por quê? Ora, Calvino diz assim, o pecado, tipo assim, cuidado com o pecado. O pecado é a expressão da maldade do homem. Ora, Calvino diz isso. O pecado é a expressão da maldade do homem. Mas, no mesmo tempo, Calvino diz assim, Deus determinou o pecado. Percebe? Há uma ambiguidade gritante em Calvino. Agostinho ele passou por 2 fases de sua vida. Eu até citei aqui que Agostinho bebeu no maniqueísmo. Quando Agostinho se converte ao cristianismo, ele obviamente ainda tinha a sua influência maniqueísta, ele ainda tinha bebido em mãe, e o maniqueísmo tinha esse conceito também forte, esse conceito de predestinação nesse modelo que o calvinismo assumiu. Quando Agostinho vai amadurecendo, que é aquela palavra que Jesus disse para Pedro, né? A nossa tradução diz assim, quando te converterdes, apacenta teus irmãos, o correto ali é quando amadurecerdes, né? Quando Agostinho vai amadurecendo, ele vai tendo uma compreensão maior. Quem nunca leu as confissões de Agostinho, né? As confissões de Agostinho, não sabe o tesouro que está perdendo. Você falou aí, chega meu olho brilhou. Então eu acredito que a teologia de Agostinho, aí olha para isso aí, ó. Faz isso não que eu tô proibido de comprar livro, tá? Eu fiz o inbox desse livro aqui, ao vivo, aqui no canal do professor. Né? Ele chegou para mim e nós tiramos da caixa e desembalamos ao vivo, não foi, professor? Top. Né? Não faz Lindo. isso não, eu tô proibido de comprar livro. Você entende a gravidade? Eu tô proibido pela polícia. Pela patroa. Pela polícia. Pela polícia, dona esposa, né? Eu aposto. Pela minha esposa. Eu tô proibido. Ela proibido. Por favor, continue. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, de fato, sim. Agostinho viveu uma fase mais madura, especialmente no final de sua vida, onde muita coisa foi revista. Muita coisa foi revista na teologia agostiniana. Agora, o fato é que Calvino,
ele se apegou a textos específicos de Agostinho, a partes específicas de Agostinho, especialmente os textos paulinos, quando Agostinho trata de Paulo. E dessa percepção de Calvino, é que Calvino formula a ideia, por exemplo, ele fala, se não me engano, no volume 3, que Agostinho foi o único pai da igreja que entendeu a predestinação corretamente. O problema... Como é seu nome mesmo, querido? Carvalho. Gel Carvalho. Gel. O problema, Gel, é que assim, é difícil falar porque Calvino foi... Eu diante de Calvino, gente, teologicamente falando, eu sou um protótipo de teólogo e Calvino é um mestre. Mas é difícil falar de Calvino porque Calvino teve dificuldade de entender textos básicos, textos simples, textos que não são complexos. Todo mundo fala, Romanos 9 é tão difícil, o cara não é. Romanos 9 é um texto simples. Como que Calvino, algo que ele estudava todos os dias, como que Calvino ia compreender o que Agostinho quis dizer, o que Ambrósio, o que Tertúlio, como que Calvino ia compreender o que Policarpo, por exemplo, né? Todo o contexto patrístico. Então, e sem falar que Calvino nunca foi bom em história. Quem não sabe disso, Calvino, além de não dominar o hebraico, Calvino não era bom em história. Então, eu